Era heroica. Era heroica surgiu no período arcaico, quando os gregos imaginavam heróis como certos personagens de lendas épicas sujeitos à mortalidade. Em contraste com a era dos deuses, durante a heroica, a lista de heróis nunca é física e definitiva. Já não nascem deuses, mas sempre pode surgir novos heróis. Outra importante diferença é que os heróis tornam o centro da identidade do grupo local. Os eventos monumentais de Hércules são considerados o começo da Era dos Heróis. Também se anexam a eles três grandes sucessos militares: a Expedição Argonauta e a Guerra de Troia, como também a Guerra de Tebas. Hércules e os Heráclidas. A tradição afirma que Hércules foi filho de Zeus com a mortal Alcmena, neta de Perseu. As suas fantásticas façanhas proporcionam muito material às lendas populares. É retratado como um guerreiro dotado de imenso vigor físico, com força e proezas maravilhosas, protegido por uma armadura e itens das quais utilizava com destreza, demonstrando superioridade às habilidades do homem mortal comum. Hércules sempre fora apresentado com barba, pele de leão, com grandes músculos expostos nas pernas e nos braços. Já no século IV, as suas características humanas foram reforçadas mais do que as heroicas e passou a ser representado sem barba e frequentemente sem armas de combate. Na literatura, Eurípides produziu a peça trágica Hércules, onde explora o mito do herói, revelando a conturbada existência da figura em questão, que está prestes a cometer suicídio, mas que é encorajado a viver pelo amigo e rei de Atenas, Teseu. Embora Hércules tenha morrido, como é destino todo mortal por conta do seu lado humano, alguns gregos acreditavam que, por conta do seu lado divino, ele subiu ao Olimpo e tornou-se um deus. Essa figura mista que Hércules apresenta era muito reforçada em diversos cultos e sacrifícios realizados em Creta, onde os gregos ofereciam-lhe sacrifícios, primeiramente como herói e somente depois como um ser divino. Guerra de Troia e consequências. A mitologia grega culmina na Guerra de Troia, que adquiriu um grande interesse para a cultura romana por contar as histórias de Éneas, herói troiano, cuja jornada a Troia levou à fundação da cidade que um dia se converteria em Roma, e é recontada por Virgílio a Eneida. O círculo troiano proporcionou uma variedade de temas e converteu-se em fonte principal de inspiração para os antigos artistas gregos. Essa preferência artista pelos temas procedentes do ciclo troiano indica-nos a sua importância para a antiga civilização grega. Os escritores europeus medievais troianos encontraram na lenda de Troia uma rica fonte de histórias heroicas e românticas e um marco que encorajou os seus próprios ideais cortesãos e cavaleirescos. Declínio. Ao tentar aprofundar a compreensão sobre os mitos gregos, o homem da Grécia Antiga encontrou certas limitações e contradições nessas histórias, o que desencadeou em uma série de processos filosóficos. A filosofia surge justamente para compreender a verdade, mas de uma outra forma. Uma dessas contradições foi o facto de que os gregos começaram a realizar certas viagens marítimas e explorar algumas regiões das quais acreditavam ser habitadas por deuses, sendo que quando a visitaram, puderam constatar que era povoada por seres humanos. Outros estudiosos acreditavam que os gregos, ao inventarem o calendário, conseguiram calcular o tempo como forma de prever e entender os estados térmicos e também o sol, a chuva e outros fatores climáticos vistos anteriormente como feitos divinos e incompreensíveis, e, assim, proporcionaram uma grande mudança nas crenças dos mitos. Filosofia e mito. Nos finais do século V a.C., depois do auge da filosofia, o destino e a veracidade dos mitos tornaram-se incertos e as genealogias mitológicas deram lugar a uma nova concepção da origem das coisas, sendo que essa concepção tinha como prioridade a exclusão do sobrenatural, enquanto os poetas e os dramaturgos elaboravam os mitos, os historiadores e os filósofos desprezavam-nos e criticavam-nos, criando consequências. Aristóteles, que não aceitava a explicação de que o Titã Atlas carregava a terra e o céu nas costas, exilou-se por recear que terminasse como Sócrates, que obteve acusação de impiedade e morreu. Sócrates foi condenado com 71 anos, acusado, entre outras coisas, de ateísmo e de corromper os jovens com os seus ensinamentos. Essas perseguições estenderam-se épocas depois, atingindo o seu auge na Idade Média, onde o cristianismo substituiu a filosofia e declinando durante o Renascimento e principalmente no Iluminismo, onde a filosofia grega começava a ser retomada e revisada. Importância. Os gregos criaram os primeiros ordenamentos políticos do tipo democrático, onde compartilhavam e defendiam argumentações.
Esses princípios fundamentais definiram o curso do mundo ocidental e também divulgaram a mitologia grega, que ainda se torna eficiente para a educação académica, como também para um entendimento mais profundo e filosófico do ser humano. Educação e literatura. A preocupação escolar acerca da criação de um aluno leitor bem formado busca caminhos na literatura grega que aproximem esse aluno das histórias míticas enraizadas em temas como amor, ódio, felicidade e morte, para que esse aluno se sinta seduzidos pelo bom livro, a fim de se interessarem por literatura. Cultura, língua e atividade. Conhecer a língua grega implica ter a possibilidade de ler os mitos com a riqueza de detalhes em que foram originalmente escritos. O domínio do grego clássico proporciona uma vantagem na elaboração de textos em língua portuguesa, uma vez que esta tenha na sua estrutura palavras derivadas de equivalentes gregos. Através do domínio da sua linguagem, é possível desvendar as origens de muitas características da própria origem de quem a estuda, além do estudioso ser capaz de fazer contrastes necessários entre as duas, como também investigar a sua visão e a sua ação no mundo, uma vez que a cultura e a língua andam juntas. Preservação, humanismo, psicologia e antropologia. Através dos mitos e de outros aspectos de sua cultura, são creditadas aos gregos muitas contribuições ao mundo ocidental de hoje, dentre as quais o desenvolvimento harmonioso do corpo e da mente humana, a cidade autónoma, a concepção da arte e a especulação filosófica. Influência, Europa e América do Norte. Com o redescobrimento da antiguidade clássica no Renascimento, a poesia do Ovídio converteu-se em uma influência importante para a imaginação dos poetas, dramaturgos, músicos e artistas ocidentais. Desde os primeiros anos do Renascimento, personalidades como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael trataram os temas pagãos da mitologia grega, adicionando temas cristãos mais convencionais. Brasil e Portugal. A mitologia grega foi utilizada pelos portugueses de forma expressiva e ampla, sendo aproveitada em campos como a música, a literatura e, notavelmente, o teatro, refletindo as características dos seus mitos com os aspectos sociais adaptados com o seu tempo. Em Camões, a mitologia serve como oficina de imagens, corpo poético para a revelação de forças hostis ou benéficas da natureza, das relações sociais e do coração humano, e veículo da fé do poeta num Deus único, eterno e superior aos homens. A mitologia na obra épica de Camões. Em Os Lusíadas, modelou a sua linguagem adotando a mitologia grega com o intuito de ordenar e enfatizar o seu poema. Camões acreditava que poetizar a mitologia era dar uma unidade de ação e um enredo dinâmico ao seu poema e usufruir do sentido autónomo de beleza que as imagens possuem. A sua obra é vista como uma tentativa de converter os mitos em termos de realidade histórica, servindo-se do estilo clássico para elevar os ideais do cristianismo. O género épico possui determinadas fontes, que são sobretudo a Ilíada e a Odisseia homéricas e a Eneida de Virgílio. Tais fontes impunham a intervenção dos deuses divididos em partidos, de uma determinada ação humana. Normalmente as epopeias possuem um herói central, são narradas as suas dificuldades e é através destas que se afirma a sua personalidade. Luís de Camões escolheu a história de Portugal como tema geral para o seu poema, sendo a ação central constituída pela viagem marítima de Vasco da Gama. No entanto, a viagem de Vasco da Gama não satisfez o autor no que concerne à dimensão mais artística do poema. Num poema narrativo são indispensáveis caracteres humanos e paixões, que são o motor da ação. Mas os heróis da obra parecem não ser de carne. Faltam-lhes caráter e paixões. Devido a este aspecto, Camões criou um enredo mitológico subordinando-o a uma intriga entre deuses apaixonados. Na Idade Média, usava-se a alegoria para concretizar e tornar sensíveis as virtudes, os sentimentos, os vícios e as entidades espirituais. Esta alegoria foi-se fechando e dando vida ao uso da mitologia greco-latina. As aventuras dos deuses e deusas e a sua narração tornam-se meios de ter acesso a experiências vitais aprofundadas. Os deuses explicam e conferem unidade à intriga da narrativa cantada. Explicam-se pela ação de Baco ou seus aliados as dificuldades e traições sofridas na costa da África, o quase afundamento na tempestade e as dificuldades e intrigas dos vários interesses na Índia. Explicam-se também pela ação de Vênus ou seus aliados, a salvação em Mombasa, o acolhimento em Melinde, o apaziguar da fúria dos ventos e da tempestade. No final, por imaginação de Vênus, é que os marinheiros se unem às ninfas na Ilha dos Amores e aí, através da intervenção de Tétis, conhecem o espaço e ações de futuros portugueses. Com esta união, os lusos tornam-se imortais, como se fossem deuses. O deus Baco, nesta obra épica, personifica os interesses estabelecidos no Oriente, que se opunham ao domínio português.
Por isso tenta por diversas formas atrapalhar a viagem dos portugueses para que estes não alcancem o destino desejado. Vênus, ao contrário de Baco, apoiava os portugueses por ver nessas qualidades dos romanos a nível militar e devido à própria língua portuguesa, que com pouca corrupção crê que é a latina, e também por saber que será glorificada em qualquer local a que os portugueses chegarem. As ninfas, Tétis e a ilha e os deleites representam o prémio que os navegantes receberão pelos feitos realizados. Com a realização deste trabalho, aprofundamos o nosso conhecimento na mitologia grega em geral, sabemos a sua importância para a educação das pessoas a nível de valores e de cultura e das contribuições para o mundo. Esperemos que tenham gostado do vídeo.